Ola, espero que pasaras unhas boas festas de Nadal e esperando a transición do ano vello ao ano novo, que é un instante, pois hai que ocuparse. E eu ocupeime lendo un texto lendo a obra de Calígula, de Albert Camus, e vou aproveitar para lervos un texto que me parece interesante da obra de Calígula de Albert Camus. Albert Camus escribiu: Calígula, un príncipe relativamente amable ata entón, decátase á morte de Drusilla, a súa irmán e a súa amante, que o mundo tal como é non é satisfactorio. A partir de entón, obsesionado polo imposible, envenenado polo desprecio e o horror, tenta exercer a través do asesinato e da perversión sistemática de todos os valores unha liberdade que descubrirá finalmente que non é a correcta. Rexeita a amizade e o amor, a simple solidaridade humana, o ben e o mal, toma na palabra aos que o rodean, obrigaos a seguir a lógica e nivela todo o que o rodea pola forza da súa negativa e pola raiva, pola destrucción a que o impulsa a súa propia pasión de vivir. Pero se a súa verdade é rebelarse contra o destino, o seu erro é negar os homens. Non podes destruir todo sen destruirte a ti mesmo. É por iso que Calígula despoba o mundo que o rodea e, fiel á súa lógica, fai o necesario para armar contra el aos que finalmente o matarán. Calígula é a historia dun suicida superior, é a historia do máis humano e tráxico dos erros. Infiel ao home, por lealdade a si mesmo, Calígula acepta morrer por ter entendido que ningún ser pode salvarse a si mesmo e que non se pode ser libre contra outros homens. Ben, isto escribiu-no Albert Camus de Calígula, que foi o emperador romano que durou moi pouco tempo como emperador. Desde o 37, cando morriu Tiberio, o emperador Tiberio, e hasta o 41, xaneiro do 41, que foi asesinado. Calígula, cando heredou o trono, non vamos agora entrar en toda a historia porque é moi complicada, é apasionante, pero é moi complicada, encontrou un imperio que estaba económicamente moi debilitado, porque Tiberio, para manter as fronteiras do imperio e para alargalo, se posible, pois arruinou a economía do país. Tiña a economía moi desastrosa. E ele, os que o puseron no poder, que foron os nobles, a élite romana, pois puseron no poder para mellorar, porque prometía mellorar. E, de feito, as ideas que el tiña, porque non era un tonto, era un tipo que facía parte da élite romana, participou con seu pai nas campañas, porque seu pai era general do exército, e participou moito nas campañas, tiña unha formación política porque estaba precisamente no círculo do emperador, e entón, pois, era un home preparado. E prometiu facer reformas para cumplir o seu designio, que según era salvar Roma económicamente. E, efectivamente, cando empezou a facer unhas reformas moi apropiadas, según os que os sostiñan, e pouco a pouco foi salindo del esa loucura, esa tolemia, esa perversidade que ele levaba dentro, que hasta ese momento escondera porque ninguén o escoitaba, pero cando foi emperador tiñen que escoitalo e era importante para os outros o que ele decía. De feito, enamorouse de súa irmán, xa estaba enamorado, vamos, pero de feito tiña relacións con ela, e cando lhe morriu o home, pois terminou por desmadrarse. E que fixo? Empezou a tomar decisións un pouco raras, non? Un pouco contradictorias co que el propoñía. Por exemplo, pois arruinou o imperio acuñando moedas coa cara del nun lado e da súa irmán no outro. Nombrou cónsul ao seu cabalo e obrigou aos mesmos que o levaron ao poder, aos que estaban a élite romana, a rendirlle pleitesía ao seu cabalo, que de feito fixo unha corte de mármol con diamantes e todo,
limpada por... adjudicou-lhe criados para que o limparan, para que tuvera impecable, e isso levou a que essa élite romana que levara ao poder terminou eliminando e assassinando no ano 41, em janeiro, porque não podiam mais. É decir, estava levando o Império verdadeiramente à ruína e as reformas que ele fez quedaram anuladas pela sua aira de grandeza. E, lendo isto, pois recordou-me alguém este tipo de personagem. E não pude, não sei se vós, depois de escutar isto, fizestes a mesma conclusão, para mim assemelhou-me muito a Javier Milei. Javier Milei, em Argentina, foi elegido presidente com esse mesmo discurso de melhorar a vida dos argentinos. De feito, na mais empezar, o primeiro dia se começou a fazer decretos privatizando todo, vendendo todo do Estado, dizendo não há plata, é dizer que não há cartos, e como não há cartos, os que há vamos dar aos ricos, vamos privatizar, vamos punir nas mãos dos que têm medios, porque os pobres não podem, evidentemente. Seria muito bom se ele repartira o que tem entre todos os argentinos, o que tem o Estado. Pero ele não reparte o que tem o Estado entre todos os argentinos. O que ele pretende é dar-lhe aos que têm cartos para comprar, para apropriar-se das empresas públicas, essas empresas públicas. Então, é um paralelo com Calígula demasiado importante. Javier Milei tem o seu cão que já está morto, porque ao menos Calígula tinha o seu cavalo que estava vivo, aproveitava pelo menos o cavalo, pero Milei tem um cão que já está morto, que o tem no céu, é muito significativo o primeiro ser que ele pensou, segundo o que ele dizia, não fui eu que inventei, fui ele que o disse, quando ele sabia que era presidente da Argentina, foi falar com o seu cão, visitar o seu cão, anunciar-lhe ao seu cão que era presidente da Argentina. Isso demonstra algo. Não é gratuito, não é uma coisa que é assim, que diz uma broma. Não, ele crê sinceramente. Do outro lado, idolatra sua irmã. Sua irmã para ele é um deus. É sua irmã, é que diz. É sua irmã, é adita ao tarot, às cartas, às carteiras, sabes? A botar as cartas. É dizer que é isso. O que é grave não é que ele seja assim, porque um ser humano, há muitos tolos no mundo. Pero que um tio depravado a esse nível seja votado por uma maioria de votantes na Argentina, a mim cria-me um problema. Sinceramente, a mim cria-me um problema. E vós, ao melhor, vos pensados, não é grave, não passa nada. Como não passa nada? Mirada quem foi ao seu nombramento, quem o adora em Espanha. Isabel Ayuso, que vive que por ele, todos os de Vox. A gente que quer para a Espanha, a mesma coisa que Calígula queria para Roma. E estamos num mundo, está um pouco equilibrado entre o razonamento, que depois pode ir mal a coisa igual, aunque seja uma pessoa razonável. Pero entre o razonamento e a loucura, a esquizofrenia, há muito pouco. Em Brasil houve uma tentativa com Bolsonaro. Em Estados Unidos ainda não se acabou a história com Trump. Em Espanha, com os de Vox, faltou-lhe muito pouco. Não é dizer que fora tanta a diferença, não foi uma vitória absoluta da Espanha razonável. Não, foi uma vitória pequena. De feito, tiveram mal para fazer... A esquerda teve muito mal para formar governo, porque a maior parte da gente votou essa direita irrazonável. Assim que pensemos, porque aquele que não vê um paralelo entre Calígula e Milei, os que seguem a Milei em Espanha, está-se equivocando desde o meu ponto de vista. Esperemos que no ano que vem essas opções, por favor, não sejam votadas, porque vamos ter que pagá-lo muito caro, muito caro. Assim que bom fim de ano e até a próxima.